Então, nas ações penais já identificadas, retomado o depoimento do senhor Alberto Youssef, ainda perguntas do juízo. Senhor Alberto Youssef, nesse caso ainda envolvendo essa ação penal da Mendes Júnior, a acusação se reporta a alguns contratos. Por exemplo, contrato de prestação de serviço celebrado em 29/7/2011 entre Mendes Júnior e GFD Investimentos, com aditivo. Pagamentos, notas fiscais, 300 mil, 280 mil, 1 milhão e 20. Depois um contrato de prestação de serviço em 10/8/2011, com a Mendes Júnior, também pela GFD. Depois um contrato também 10/2/2011 da Mendes Júnior com a GFD. Esses contratos utilizados para os repasses dos valores? Na verdade, esses contratos aconteceram com a GFD porque eu disponibilizei recurso meu em dinheiro vivo para que fosse feito o pagamento da propina e... Se o senhor puder falar mais alto, por gentileza? Na verdade, esses contratos foram feitos com a GFD porque eu providenciei dinheiro, recurso próprio, meu, em efetivo, para que fosse feito os pagamentos de propina, no caso a Paulo Roberto Costa é o partido, e aproveitei desse contrato para colocar esse dinheiro dentro da GFD. Estava reembolsando o senhor isso? Sim, senhor. E esses contratos eles dizem respeito a todas aquelas obras ou algumas obras específicas? Olha, esses contratos são de 2011. É referente às obras da Mendes. Eu me lembro que eu fui pessoalmente a Belo Horizonte, estive lá com o Rogério Cunha, tratei desse parcelamento e ele acabou mandando esses contratos para a empresa e a empresa assinou e mandou de volta. Foi isso que aconteceu. Ainda nesses contratos tem um que é do consórcio Mendes Júnior, MP e SOG, de 23/2/2011, com a GFD Investimentos. É um contrato de pagamentos aqui identificados 2.533.950. Isso em 5/1/2012. Esse contrato é relativo àquela obra do consórcio ou é relativo à obra do consórcio? Esses contratos da GFD com a Mendes Júnior assinados por Ângelo Alves Mendes e Rogério Cunha de Oliveira. O senhor mencionou que o senhor tratou com o senhor Rogério Cunha. Tratei com o senhor Rogério Cunha lá em Belo Horizonte. Também com o outro assinante aqui, o senhor Ângelo? Não. No caso do consórcio, esse contrato do consórcio GFD Investimentos, o consórcio, quem assina pelo consórcio é José Humberto Cruvinel Rezende. O senhor tratou com essa pessoa? Também não. Da Mendes Júnior, o senhor mencionou o Sérgio Mendes, o Rogério Cunha e depois o senhor Alberto, que seria o antecessor do Rogério. Foi isso, né, que o senhor mencionou anteriormente? Sim, mas eu nunca tratei com o Alberto Velassi, né? Velassi. Certo, o senhor nunca tratou. Não. Nas tratativas que o senhor teve com o Sérgio Cunha ou com o Rogério Cunha de Oliveira, eles tinham autonomia, eles davam a última palavra, ou alguma vez eles afirmaram ao senhor, olha, espera que eu vou ver se eu posso fazer isso, não posso fazer isso, preciso de autorização, preciso ver com o acionista, com outro presidente, ou eles tratavam isso com autonomia com o senhor? Tratavam com autonomia. Nenhum deles reportou, por exemplo, a necessidade de consultar o presidente da empresa, o Murilo Mendes? Olha, normalmente o Rogério dizia a mim que ia tratar com o Sérgio Mendes. E também ia ver se a empresa tinha recurso para que pudesse ser feito os pagamentos naquelas datas. Eu acabei esquecendo até de
de perguntar, e aqui faço o meu meia-culpa, mas voltando ali então ao processo anterior da Galvão Engenharia, sobre esses mesmos contratos, consta aqui reportado pelo Ministério Público um contrato de prestação de serviço em 5/10/2010 entre a Galvão e a MO Consultoria, com pagamentos identificados de 1.194.000 e depois mais 2 depósitos de 560.000. Outro contrato em 6/12/2010 da Galvão com a MO Consultoria também, contrato em valores similares ao anterior. Depois em 4/3/2011 da Galvão Engenharia, de novo com a MO Consultoria, e mais um outro contrato em 2/2/2011 da Galvão Engenharia e MO Consultoria. Também contratos de valores similares aos anteriores. Esses contratos também serviram para aqueles repasses? Sim, senhor. Aqui foi reembolso ou foi o repasse? Não, repasse direto. A MO Consultoria, a empresa que o senhor utilizava? A empresa que eu utilizava. Consta aqui, assinando pela Galvão Engenharia, Ayrton Medeiros Fonseca e Jean Alberto Lucher Castro. O senhor mencionou já o senhor Ayrton e também mencionou que não teria tratado com o senhor Jean. O senhor não tratou desses contratos com o senhor Jean? Não. Esses contratos foram feitos na Galvão ou foram feitos pelo senhor e o senhor enviou a Galvão? Na verdade, o Ayrton me encaminhou, junto com o Valdomiro, para a pessoa de Ubiratã, e eu deixei que o seu Valdomiro tratasse diretamente com o Ubiratã. E assim foi feito. E esses pagamentos dizem respeito a alguma obra em específico da Galvão ou todas aquelas obras? Não, acho que foi o pacote de obras, foi esse o acordo. O senhor pode me esclarecer melhor essa história do pacote de obras? O que foi? Foi negociado um pacote? Não, é que a Galvão tinha várias obras em andamento. E aí foi negociado, acho que 4 milhões, se eu não me engano, 4 milhões e pouco a respeito dessas obras, e assim foi pago, dessa maneira. Seguindo aqui, então, para mais um outro processo, processo da Engevix 508-3351. A Engevix fazia parte daquele grupo de empresas? Fazia. Com quem que o senhor tratava na Engevix? Diretamente com o seu Gerson Almada. O senhor se recorda especificamente em que obras que houve? Especificamente as obras da Renest e as obras de Cubatão. O senhor Gerson Almada, ele dava a última palavra ou ele falava que tinha que se reportar a outras pessoas dentro da empresa? O senhor se recorda disso? Não me recordo. Não me recordo no sentido que eu só tratava com o Dr. Gerson, e a mim ele nunca me disse que tinha que tratar com outra pessoa para poder resolver o problema ou não. No começo aqui tem uma referência a contratos da Engevix com a Costa Global, pagamentos de cerca de 295 mil, isso em 2013. Costa Global é a empresa de consultoria do senhor Paulo Roberto Costa. O senhor participou dessa negociação? Sim, participei. Isso era propina? Isso era propina, e foi um pagamento que estava atrasado e que acabou sendo feito diretamente à Costa Global. Por que essas empresas pagaram todas aqui? Eu tenho Camargo, Engevix e outras duas empresas que não estão ainda, não foram acusadas ainda pelo Ministério Público. Mas por que essa concordância delas em pagar essas propinas atrasadas para o senhor Paulo quando ele não era mais diretor? Porque na verdade as obras foram estendidas e elas ficaram sem recurso para poder pagar. E aí, quando elas tiveram recurso, elas pagaram, fizeram reembolso. Mas o Paulo Roberto já não era mais diretor? Alguma delas nunca colocou assim? Não vou pagar mais porque ele não é mais diretor? Então... Não, doutor. Compromisso, excelência. Eles honravam o compromisso.
Das obras aqui da Engevix, tem referência a um consórcio Scanca Engevix para edificações na Repar. O senhor se recorda dessa obra em específico? Não, eu não participei desta obra. Não me lembro de ter participado... 2006. Não participei. Depois, de novo, consórcio, outra obra no consórcio Scanca Engevix, Repar, o senhor já disse que não se recorda, né? Não me recordo. Aí da Renest, edificações para obras na refinaria Abreu e Lima. Sim, tem da contratos, Engevix. tem contratos com a MO e com a Rigidez, se não me engano. Esse teve a propina, o senhor já adiantou. Sim, senhor. Foi de 1%? Foi de 1%. O senhor participou da negociação? Participei. Aqui depois tem consórcio integração para as obras da refinaria Landulfo Alves Relan, em Camaçari, na Bahia. Carteira de diesel. Isso em 2007. Não me lembro de ter falado dessa obra com o Dr. Gerson. Depois tem consórcio integradora URC, Engevix, Niplan, NM para a refinaria Presidente Bernardes. Essa em Cubatão. sim. Essa sim. Aqui era um consórcio, o senhor tratou com Tratei só diretamente com a Engevix, com o Dr. Gerson. Com as outras empresas não? Não. Foi 1% aqui? Foi 1%. Depois tem uma referência ainda, contrato da Engevix, refinaria de Paulínia. Replan. Isso em 2009. Eu não me lembro desse contrato, e talvez ela não era líder, então possa não ter tratado desse assunto com a Engevix. Depois tem ainda o consórcio SPE, obras do Comperge. Também não tratei. Engevix na refinaria Gabriel Passos, Regap. Também não tratei. Offsite, diesel. Nesses que o senhor está dizendo que o senhor não tratou, o senhor tem conhecimento se houve propina ou o senhor não, ou não houve propina? Não tratei e não tenho conhecimento. Consta ainda nesse processo entre os acusados Carlos Eduardo Strauss Chalbeiro. O senhor chegou a conversar com essa pessoa? Seria diretor técnico da Engevix. Eu cheguei a cobrar ele algumas vezes a respeito dos contratos. Na verdade, o Dr. Gerson me pediu que procurasse ele para que pudesse fazer o contrato. E o senhor tratou diretamente com ele? Pessoalmente? Tive pessoalmente com ele 1 ou 2 vezes. E ele tinha conhecimento de que esses valores eram para repasse, para propina? Sim. Sim, por que o senhor afirma isso? Foi conversado sobre isso? Ele sabia? Opinião minha. Sua opinião. Ele sabia que o senhor era esses contratos MO Consultoria, os pagamentos eram para o senhor? Sim, senhor. O senhor Newton Prado Júnior, o senhor conheceu? Também outro diretor técnico da Engevix. Cheguei a vê-lo uma vez na empresa, na Engevix. Não tratou com ele? Não. E Luiz Roberto Pereira? Luiz Roberto Pereira, eu tive uma vez com o Luiz Roberto Pereira e o Valdomiro para tratar dos contratos da MO e Rigidez. A pedido do Sr. Gerson também? A pedido do Sr. Gerson. O senhor tratou pessoalmente com ele? Tive uma vez. E ele tinha conhecimento que esses contratos eram falsos? Que era para repasse de propina? Aí é opinião minha.
Tenho conhecimento, acredito que sim. Nessa denúncia, relativamente aos contratos da Engevix, tem aqui contrato de prestação de serviço em 2009, consórcio integradora, URC Engevix Niplan, no valor de R$ 4.810.500, com a empreiteira Rigidez. Empreiteira Rigidez é uma das empresas que o senhor utilizava? Sim, a empresa do seu Valdomiro. E esses pagamentos dizem respeito especificamente aos repasses desse consórcio mesmo? Exatamente. Depois, contrato de prestação de serviço, consórcio Renest, da Engevix, com a MO Consultoria, no valor de R$ 5.790.000. Também aqui é repasse desse consórcio específico, da Renest Edificações? Sim. Depois tem um contrato de prestação de serviço em 7/1/2014 com a Engevix e a GFD Investimentos, R$ 2.632.000. O senhor pode me explicar esse contrato de janeiro de 2014? Na verdade, esse contrato foi por conta de que resquício de pagamentos que eu tinha feito e ele me reembolsou. E eu fiz o reembolso através do contrato da GFD. Pagamentos que o senhor tinha feito naquele ao partido, esquema? Ao Paulo Roberto Costa. Eles não se recusaram a fazer esse contrato com o senhor já em janeiro de 2014? Não. O senhor chegou a conhecer os outros acionistas da Engevix? Não. Cristiano Koch? Não. Seguindo aqui em frente, contra a ação penal da OAS 508-33-7605. A OAS era uma dessas empreiteiras? Sim, senhor. O contrato, o processo, a acusação se reporta aqui basicamente a dois contratos. Um contrato com par, das obras da Repar. Isso em 2006. Não tratei. O senhor não tratou desse contrato? Não. Não sabe, então, se houve pagamento de propina ou não houve pagamento Não de propina? posso dizer. Depois consta aqui da contrato na Renest, Refinaria Abreu Lima, Renest Conest, integrado pela empreiteira OAS. Esse contrato, sim, eu tratei. Com quem que o senhor negociou esse contrato? Márcio Faria, da Odebrecht, e Agenor Ribeiro, da OS. O senhor participou de reuniões que eles estavam juntos? Os dois juntos. E quanto que foi o combinado nesse contrato? Na verdade, esse contrato, se eu não me engano, é um contrato dos pacotes da Renest, que era 1%, mas que parte disso foi destinado à campanha do Eduardo Campos, ao governo do estado, isso dito pelo Márcio Faria e pelo Paulo Roberto Costa. E eu até menciono no meu depoimento essa discussão que teve na casa do Dr. José Giannini a respeito dos valores. E o restante dos valores foi tratado com a Agenor e com o Márcio Faria, e o recebimento parte foi feito pela Odebrecht, pagamento em contas lá fora e dinheiro aqui no Brasil, entregues no meu escritório, e parte foi feito diretamente com emissões de notas das empresas do Valdomiro diretamente ao consórcio. Conest. A Odebrecht pagou lá fora, o consórcio pagou aqui, a OAS também pagou... A OAS pagou através do consórcio. Do consórcio. Foi a emissão de notas. A Odebrecht pagou lá fora e pagou aqui em dinheiro efetivo. Aqui, na verdade, são dois contratos desse somando os dois contratos, seria 40 e poucos milhões e acabou virando, se eu não me engano, 20 milhões ou 25 milhões, alguma coisa nesse sentido.
Contrato para implantação da UHDT, UGH e depois um outro contrato da UDA. É que somando os dois contratos dá 4 bi e pouco. Nesse caso da Repar que eu perguntei antes ao senhor da Compar, depois teve aditivos. O senhor chegou a participar de negociação de propina em cima dos aditivos? Não, não participei. Da OAS, a denúncia se reporta a alguns contratos. Tem aqui contrato de prestação de serviço 4/5/2009 entre a consultora OAS e a empreiteira Rigidez. Pagamentos de cerca de 1.836.000. Esse é um dos recebimentos. Daquele contrato do Conest. Do Conest. Depois 3/5/2010 da OAS, engenharia com a MO Consultoria. Também faz parte. Depois 1/7/2010, construtora OAS com a RCI Software. Também faz parte. 4/10/2010, construtora OAS com a empreiteira Rigidez. 1.150.000. Também faz parte. Consultora OAS e MO Consultoria, um outro contrato em 4/11/2010. Também faz parte. Tem ainda um contrato de 1/2/2011 entre a consultora OAS e a empreiteira Rigidez. 1.864.000. Também faz parte. Depois tem um outro contrato em 1/8/2011, OAS e empreiteira Rigidez. 1 milhão. Também faz parte. O senhor mencionou 40 milhões. Teve outros pagamentos aqui, fora esses contratos pela OAS? Não. É que, na verdade, parte desses 40 e poucos milhões foi destinado a pedido do Eduardo Campos e tratado com o Eduardo Campos e com o Dr. Paulo Roberto e Márcio Faria. Parte desse contrato foi para o governo de Pernambuco, ou para a campanha do Eduardo Campos. Se eu não me engano, esse assunto foi tratado com o Fernando Bezerra. Tem uns contratos também mencionados nessa ação penal entre a Coesa Engenharia, que tem a OAS como sócia majoritária. Contratos dela com a empreiteira Rigidez, com a MO Consultoria. O senhor sabe me esclarecer do que seriam isso? É a respeito do recebimento do Conest. Mas mesmo pela Coesa Engenharia? Eu tenho contabilizado como Conest. Agora, ele deve ter usado essa empresa por conta de que ele tinha recurso lá. Depois também tem a OAS como sócia majoritária de um tal de Consórcio Viário São Bernardo. Tem contratos com a MO Consultoria e com a empreiteira Rigidez. Também foi recebimento do Conest. Também foi recebimento do Conest. Sim, senhor. Da MO Consultoria existem uns laudos até técnicos que constam nos autos em favor desse consórcio viário. Isso era falso, então? Sim, senhor. Esses contratos da OAS Engenharia ou da Coesa, o senhor que fazia esses contratos ou era a empreiteira? A empreiteira fazia o contrato, junto com o Valdomiro. Então, como eu determinava que o Valdomiro fosse diretamente, procurasse a pessoa, ele tratava diretamente. E aí eu não sei te explicar se era o Valdomiro que fazia o contrato ou se era a própria empreiteira que fazia o contrato. O senhor mencionou que o senhor fez também caixa 2 para alguma dessas empreiteiras. Para a OAS, o senhor fazia caixa 2? Sim, senhor. Essas outras que eu mencionei anteriormente, para a Engevix fazia? Não. Para a Camargo Correia, o senhor já mencionou que também não, não. Né? Para a Galvão Engenharia? Também não. Para a UTC? Sim, senhor. E para
Mendes Júnior não, né? O senhor Não, já senhor. mencionou. Com quem que o senhor tinha relacionamento na OS? Tinha relacionamento com a Genô Ribeiro. Tinha relacionamento com José Ricardo Bregiori. Conhecia o Matheus Coutinho, mas não tinha um relacionamento. Assim, devo ter visto ele 1 ou 2 vezes, mas nunca tratei de nenhum assunto com ele, referente a esse assunto. A não ser uma vez que o deputado João Argolo pediu que eu pedisse uma ajuda a ele, mas essa ajuda não aconteceu. Só. Não tinha contato com o senhor Léo Pinheiro. Com quem que o senhor negociou essas propinas, esses pagamentos da OS? Márcio Faria e a Genô Ribeiro. É a Genor Medeiros, né? Medeiros. Genor Franklin Magalhães Medeiros. Sim, o senhor senhor. lembra qual que era o cargo que ele tinha na OS? Olha, ele era diretor de óleo e gás na época. E ele dava a última palavra nesses assuntos? Ou ele já mencionou para o senhor que ele precisava consultar alguém? Como é que era a Nunca negociação? mencionou que precisava consultar alguém. E o senhor não tratou desses assuntos também de propina com os demais que o senhor conheceu? Não, senhor. Com o senhor Matheus? Não, senhor. Com o senhor José Ricardo? Não, senhor. A não ser com o seu José Ricardo a questão do Caixa 2. Com o senhor Fernando Augusto Estremel Andrade, o senhor conhece? Não, senhor. João Alberto Lázari? Não, senhor. O senhor fazia entregas de valores para terceiros a pedido da OS? Sim, senhor. O senhor mencionou há pouco essa questão do ex-deputado João Argolo. O senhor pode me esclarecer melhor? É que o deputado João Argolo sempre fazia uma festa meio do ano, essa questão de festa junina, essas coisas, e fazia uma ação social junto dessa festa. E aí ele fazia um atendimento de oftalmologia, ginecologia, dentista, e para isso ele precisava de recurso. Só um minutinho. O quê?